Olá, gente! Aqui é Helena Marques, astróloga, taróloga e numeróloga, criadora do portal de autoconhecimento Donde Fluir. Então, se vocês querem conhecer mais o meu trabalho, acessem ao site www.dondefluir.com. Eu quero falar sobre Netuno em Capricórnio. Roda a vinheta! Então, queridos, mais e mais eu tenho visto a importância de falar e de pesquisar sobre os planetas transpessoais. Por quê? Primeiro que os planetas transpessoais, transgeracionais, eles já foram muito renegados pela astrologia como algo menor, visto que Urano, Netuno, Plutão acabaram sendo descobertos muito depois, no sentido de ano, no sentido em términos de tempo, do que os planetas tradicionais, Marte, Vênus, enfim. Contudo, eu tenho muita influência, particularmente Netuno no meu mapa astral, e pesquisando, lendo, eu acho que tem muito misunderstanding, né, do inglês, que é um equívoco, uma falta de entendimento do que isso realmente representa. Então, eu quero falar da geração de Netuno em Capricórnio, que é a minha geração, que compreende os nascidos entre 1984 e 1998. Não vou falar quando eu nasci, mas vocês devem saber que eu sou dessa geração. Tem uma cola aqui na minha ficha do Donde Fluir que eu fiz. Então, o que é que acontece? Eu quero primeiro definir quem é Netuno, uma vez que a astrologia acaba tendo uma inspiração na mitologia. Então vamos lá. Netuno é conhecido na mitologia grega como Poseidon. Era o soberano dos mares, com seu tridente, até porque o símbolo de Netuno é um tridente, tal como o símbolo da psicologia. Ele dominava as águas, provocava tempestades e fazia brotar nascentes. Governava seu império com a calma inabalável e do fundo dos oceanos percebia como tudo acontecia na superfície. Então, numa perspectiva astrológica, ligada ao psiquismo e à produção da subjetividade, Netuno simboliza nossa capacidade de sonhar, nos fala dos assuntos da alma. Portanto, como Netuno demora 15 anos, geralmente em um determinado signo, fala sobre os sonhos da geração. Então, quando eu falo que em torno do conhecimento, dos debates de Netuno, do que é Netuno na astrologia, tem muito equívoco, tem muito misunderstanding, que eu acho que talvez a melhor tradução seria falta de entendimento, porque Netuno é visto muitas vezes como o planeta dos sonhos, da ilusão. Sim, Netuno, ele acaba até, uma vez que tem esse vínculo com a mitologia, com os mares, tendo inegavelmente uma névoa, uma neblina ligada a isso, mas uma vez que nós possamos conceber Netuno como os sonhos da geração, é claro que há uma diferença entre sonho e realidade. É claro que no meio dessa diferença entre sonho e realidade, há equívocos, há mágoas, mas há também muito aprendizado e muita vontade de mudar. Então, eu quero ir agora direto ao ponto para falar de Netuno em Capricórnio. Como eu falei, Netuno em Capricórnio, ele foi um posicionamento que ficou presente entre os nascidos em 1984 até 1998. Então, uma vez que nós já entendemos do que se trata Netuno, a gente vai pensar, imaginar isso numa perspectiva capricorniana. Capricórnio é um signo muito ligado ao trabalho,
qual a nossa função na materialidade, qual acaba sendo o legado da nossa labuta, do que a gente faz. Então, se pararmos para pensar, de fato, essa geração de 80 que nasceu entre 84 até 98, eu também posso falar por mim, uma vez que tenho Netuno em Capricórnio, ela é muito ligada ao seu legado no ambiente de trabalho. Nunca uma geração acabou se profissionalizando tanto, acabou aprendendo tanto, acabou realmente se dedicando muito ao trabalho. Eu até lembro, enfim, que tinha o programa O Aprendiz, que no Brasil era com Roberto Justus, em inglês era com Donald Trump, que fazia o papel que o Justus fazia na Record. E eu lembro que eu era criança e eu achava o máximo aquelas provas. E quem é da minha geração, né, que nasceu entre 84 e 98, a televisão, na época, uma vez que a televisão nessa época era muito forte, mais e mais sempre colocava aquela visão, eu diria, social da pessoa bem... Ai, gente, eu esqueci a palavra, mas da pessoa bem desenvolvida na vida, como alguém muito no ambiente corporativo, alguém com graduação, pós-graduação, falando vários idiomas. Então, eu vejo que essa geração de Netuno em Capricórnio se criou um sonho do trabalho, do ser bem-sucedido. Lembrei a expressão. A expressão é sobre ser bem-sucedido. E como se o ser bem-sucedido profissionalmente fosse a coisa mais importante do mundo. Não é nenhuma geração tão focada como outras passadas, e principalmente as mulheres, porque a gente sabe que, querendo ou não, as mulheres, por um viés sociocultural histórico, sempre foi incentivada a imaginar mais a vida amorosa, mas eu vejo que até as mulheres, enfim, dessa geração, começaram a ter um foco maior para a vida profissional, para o ser bem-sucedido. O que é que eu preciso fazer? Eu vou estudar muito, eu vou fazer faculdade, e é através disso que eu vou ser alguém, que eu vou ser bem-sucedido na vida. Então, era como se foi uma geração que acabou crescendo, nutrindo esse ideal de o ser bem-sucedido é o meu trabalho que vai trazer felicidade. Não é mais sobre casar, não é mais sobre ter filho, mas é sobre trabalhar. É a minha posição no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. Então, eu também nunca vi uma geração agora, né? Enfim, o último ano de Netuno em Capricórnio foi 98, então hoje, né, que eu gravo esse vídeo, que é 2023, acaba sendo as pessoas, os mais novinhos dessa geração é quem tem no mínimo 25 anos. Eu nunca vi uma geração que se esforça tanto no mundo do trabalho, mas também é tão frustrado. Então esse é o lado sombra de Netuno, porque se cria uma atmosfera de, meu Deus, meu pai, minha mãe não tiveram como estudar, como aprender outro idioma, e muitas vezes, até mesmo porque foi uma geração que cresceu em um novo contexto de internet, de redes sociais, tendo um maior acesso, sim, à educação, tendo maior acesso através da internet a trocas com pessoas de vários locais, de vários países. Então, por eu ser muito qualificado, não tem erro. Isso vai me dar dinheiro, isso vai me dar reconhecimento. E, na verdade, não é bem assim. Então, nunca houve uma geração tão bem qualificada em termos de estudo, em termos, enfim, de muitas vezes um know-how em uma área, mas também tão insatisfeita. Por quê? Porque se criou, né, no inconsciente coletivo, a ideia de, ai, que bom, né, principalmente no Brasil, que bom que agora se ter um
uma graduação, ter um ensino superior tá mais fácil e, consequentemente, fazer um mestrado, mas o que a gente viu na prática é que isso não é o suficiente, que muitas vezes há muitos profissionais super qualificados, mas que o mercado de trabalho acaba não absorvendo por não conseguir pagar um determinado salário ou simplesmente porque muitas vezes o que está mais se demandando, quando não há o conhecido networking, que é o QI, né, o que indica, acaba sendo trabalhos mais braçais, que não requer uma qualificação escolar tão grande. Então, nisso se estabelece uma geração muito decepcionada, muito depressiva, a mesma que se dedicou horrores, se dedicou como nunca, acaba amargando, né, esse sentimento de tanta coisa para nada, para depois ser substituído por uma inteligência artificial. Então, esse é o lado sombra de Netuno, que realmente acaba entrando nesse entendimento de Mercúrio, que é só ilusão, que é só sonho, que é névoa, que é trocar gato por lebre. Contudo, essa mesma geração, a gente não pode negar, através desse sonho, da transformação através do trabalho, e quando eu falo de geração, gente, é claro que como brasileira, o meu recorte acaba sendo muito exemplos no Brasil, mas se pensarmos no mundo também, foi essa geração que conseguiu implantar cotas nos ambientes de trabalho, que tenham que ter cotas para pessoas que se identificam como pardas, negras, para pessoas LGBTQIA+, e foi essa geração que conseguiu também criar um comitê, muitas vezes, de diversidade nas empresas, fato esse que alguns anos antes seria impensável. E eu vejo que essa decepção com o ambiente de trabalho, com estudar tanto para ser bem-sucedido e, na verdade, as empresas acabarem não absorvendo tanto esses profissionais, fez crescer algo que a cada dia eu vejo, e também até mesmo por conta das redes sociais, por conta do espaço online, que é essa economia criativa, que mais e mais pessoas, por conta da decepção com empregos mais tradicionais, acabaram, e esse é o lado bom de Netuno, é o lado transformador, acabaram criando o seu próprio negócio, seja o seu próprio negócio online, tipo o que eu estou fazendo aqui agora, que é atrelado à astrologia, tarô e numerologia, que é algo bem diferentão, porque geralmente na infância a gente não é ensinado a pensar, digamos, em profissões do futuro. Muitas vezes a gente acaba sendo incentivado a sonhar com profissões mais tradicionais, em ser um advogado, em ser um médico, mas eu fico pensando essa geração que está aí agora. O mundo é muito diferente, por exemplo, da minha geração. Hoje em dia só se fala em inteligência artificial. E muitos de nós, como também da nova geração, eles vão ter que trabalhar com empregos que ainda não foram criados. Então, como fazer? É claro que isso lida com angústia, com a questão existencial, né? Como eu falei, a geração de Netuno em Capricórnio, meu Deus, a gente estudou tanto, a gente se preparou tanto, a gente aprendeu vários idiomas e as empresas não estão podendo pagar o que de fato eu mereceria, ou então não está tendo nem vaga. Então, o lado bom disso é que eu vejo que mais e mais pessoas dando vazão aos seus talentos naturais e que muitas vezes estavam suprimidos para seguir algo mais conservador e que talvez não tenha tido tantas portas abertas, estão se jogando na economia criativa, que são pessoas que estão criando seus negócios, sejam presenciais, sejam online, em termos de até gamers, né? Pessoas que são muito boas para jogar videogame e viram streamers que vão ensinar os outros a como jogar. Pessoas que acabam costurando e criando as suas próprias lojas, pessoas que cozinham maravilhosamente bem, estão
criando os seus restaurantes ou criando o seu café. Então, assim, eu diria que quando a gente para pensar quem é Netuno, quem é Netuno no signo de Capricórnio, que tem tanto a ver com essa questão de trabalho, a gente sem dúvida se depara com uma geração que se decepcionou muito ao pensar que o trabalho e o ser bem-sucedido deveria seguir determinados passos, ou que a felicidade que a gente via através, seja de personagens de novela, eu lembro muito da novela Celebridade de 2003, que tinha a Maria Clara Gueiros, que ela era uma promoter de música, e tinha a Laura, né, que era a vilã, enfim, que era a Cláudia Abreu que interpretava, e ela queria ser essa mulher bem-sucedida nos negócios. Eu lembro que mais e mais a televisão mostrava assim pessoas muito felizes, pessoas que trabalhavam muito e que tinham muito da sua felicidade atrelada ao trabalho. Então, quando a gente cresce e não vê essas portas se abrindo, é algo extremamente frustrante. Mas eu vejo que através da frustração, de não ter a sua felicidade tão associada ao trabalho, porque muitas vezes o trabalho nem havia, ou se havia, na prática, muitas pessoas puderam ver que, caramba, eu sou mais um número, eu não sou tão especial como eu pensava. Então, dessa frustração, também surgiu muitos criativos. As pessoas começaram, e é um movimento mundial, é só vocês pesquisarem no Google, que muitas pessoas começaram a se demitir, começaram também a migrar de grandes centros, de grandes cidades, para cidades menores e tentar o seu próprio negócio, seja online ou seja presencial. Então, eu diria que esse sonho da geração Netuno em Capricórnio traz muitas nuances do que é Netuno, que muitas vezes se coloca o desejo, o sonho lá em cima. A realidade trata de mostrar, olha, não é assim, e é um processo que muitas vezes vem acompanhado de desilusão, de depressão, de uma sensação de estar perdido, mas é justamente indo para o fundo do poço, né, mergulhando esses oceanos e tentando entender assim, cara, nesse contexto que eu joguei todas as minhas fichas, mas o que é que realmente eu gostaria de trabalhar? E talvez bater na mesma tecla de pensar numa empresa não está dando muito certo, o que é que eu posso fazer? E começar a pensar nesses empreendimentos de economia criativa, que eu vejo mais e mais, e pensar um movimento que, ao contrário daquilo, ao invés de projetar muito a sua felicidade, ao estar numa grande empresa, ao estar numa grande cidade, voltar para si e pensar, diante das minhas habilidades, como é que eu posso usar isso? Como é que eu posso fazer? E acabar fazendo algo muito original, que é algo que eu vejo muito presente nessa geração, é uma maneira de viver esse sonho, sim, do trabalho, um trabalho mais autêntico, um trabalho, um mundo de trabalho que abarca maiores diferenças através, enfim, desses comitês, mas não sem antes encarar essa faceta sombra de Netuno, do grande anseio que gera uma decepção, que gera frustração, mas que a partir disso é hora de se conectar consigo mesmo e acabar manifestando algo que é seu, entende? Então, é isso o comentário que eu queria fazer dessa geração viciada no trabalho, que tende sim a se decepcionar com o trabalho, mas que através dessa decepção conseguir construir as suas próprias estruturas de trabalho, que é a geração de Netuno em Capricórnio. Então, queridos, se vocês curtiram, eu peço que se inscrevam no canal,
Curtam o vídeo se vocês desejam fazer um mapa vocacional que é voltado justamente para essas questões de profissão. Se vocês quiserem fazer um mapa astral, jogar um tarozinho, fazer um mapa numerológico com sugestão de assinatura, é só entrar em contato comigo através dos links abaixo, do link abaixo do WhatsApp, para a gente marcar uma consulta. Vai ser um prazer receber todos vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!